Boa tarde, queridos internautas. Iniciando mais um programa Espiritismo em Foco, de número 235, nesta tarde de sábado, dia 5 de julho de 2025. Estamos aqui hoje, estaremos hoje, né, juntamente com você, querido internauta, que vai estar nos assistindo neste momento, está começando agora, e que vai nos assistir mais tarde, em outro instante. Nós estamos hoje estaríamos hoje, né, com o trio Aline Bairral, Andréa Batista e Ricardo Rios, de Manaus, né, Aline de Aperibé, Andréa Batista de Eugenópolis, Minas Gerais, e Ricardo Rios de Manaus. Ocorre que a nossa companheira Andréa passou por uns momentos de probleminha de saúde agora pela manhã, neste sábado, e não será possível a sua presença. Portanto, nós contaremos apenas com a dupla Aline e Ricardo Rios, mas são dois meninos, eu posso falar meninos, dois meninos muito bons, e que vocês vão, um menino e uma menina muito bons, que você vai com certeza gostar, assim como eu, já estou aqui atencioso, esperando o que eles vão trazer para nós sobre o seguinte tema: a ação do passe como ferramenta de auxílio à cura. Muito interessante o tema, porque o passe é aplicado a todo instante da nossa vida, muitas das vezes até sem percebermos, sem a intenção, porque quando uma mãe está acariciando o seu filhinho, que está ansioso, que está chorando, que está sentindo alguma coisa, algum mal, e ela não sabe o que é, ela está aplicando-lhe um passe, transmitindo-lhe energias. Mas não vou falar muito, porque eu posso falar alguma coisa errada e eles vão ter que me corrigir aí, que o trabalho é deles, né? Do Ricardo e da Aline, não meu. Tinha ficado distribuído por eles. No tempo 1, a Andréa Batista daria a definição, né, e os tipos de passe. Definiria para nós e explicaria os tipos de passe. Quem vai fazer essa parte vai ser o nosso companheiro Ricardo. O que pode ser tratado pelo passe vai ser a Aline que vai fazer essa parte. E o Ricardo volta depois falando para nós, né, o que diz também, né, o que diz Kardec sobre o passe. Muito interessante, principalmente essa última parte. Então, Ricardo vai estar duas vezes conosco. Então, nós estamos aqui já agradecendo a Deus e a Jesus por essa grande oportunidade de aprendizado de sequência. Você que começa conosco hoje, não deixe de continuar conosco, porque é esta sequência que vai formar o seu conhecimento. Primeiro, suas noções básicas e depois seu conhecimento sobre o Espiritismo. Então, nós estamos aqui agradecendo a você, querido internauta, por estar conosco, né? Já agradecemos a Deus e a Jesus por mais uma semana de encarnado ainda, e não podemos deixar de agradecer os nossos parceiros, que são pelo Facebook, Grupo Espírita Bezerra de Menezes de Itaperuna, Centro Espírita Caridade e Virtude de Aperibé e Primeiro Seu CERJ, o Conselho Espírita da nossa região. E pelo YouTube nós temos TV CERJ, a TV da nossa Federativa Estadual, Rádio Espírita Esperança TV, Rádio Portal da Luz, TV Espírita Nosso Lar e TV IDEAC, a geradora das nossas imagens. Então, tendo já agradecido a todos, também vamos agradecer
a Aline, ao Bairral, e não podemos esquecer a nossa companheira Andréia, por ter aceito o convite de, nesta tarde, estar conosco. E agora vamos trazê-los para que eles possam, então, fazer as suas apresentações. Vamos lá, boa tarde, Gonzaga, boa tarde, Ricardo. Estou conhecendo o Ricardo hoje, né? Então, espero que seja um início aí de uma amizade, né? De troca de conhecimento. Boa tarde aí, os queridos amigos internautas. Que Deus possa nos iluminar para a gente poder trazer da melhor forma, né, esse conteúdo tão importante que às vezes, como o Gonzaga falou, né, todo mundo que vai à casa espírita recebe o passe, né, bebe a água fluidificada e às vezes a gente não para refletir, né, o tamanho, a grandiosidade, né, de conhecimento científico, né, que tem por trás daquilo e mais ainda, né, o poder curativo que o passe traz. Então, que a gente possamos ser intuídos para trazer da melhor forma esse conteúdo. Olá a todos, boa tarde, mais uma vez aqui. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Prazer em conhecer a Aline, rever o nosso Gonzaga aí. E que Deus e que também nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe aqui nestes breves instantes de uma tarde de sábado, aqui em Manaus, chuvosa, em Itaperuna, talvez não chuvoso, mas uma temperatura mais amena, né, Gonzaga? E lá em Aperibé... Tá frio aqui. Tá frio? Olha só. Tá lá frio. Em Aperibé eu acho que tá friozinho também, né? Tá também. Pois é, então está todo mundo agasalhado, aconchegado, e nós esperamos que nós possamos contribuir com esse momento de aconchego aí, trazendo alguns esclarecimentos para, enfim, não só aumentar o conhecimento, mas também a consistência da fé na atuação da espiritualidade e da obra do bem aqui na Terra. Muito bem, então, queridos internautas, já feitas as apresentações, gostaria de dizer que o Ricardo é de Manaus, é um companheiro que militou aqui na região do estado do Rio de Janeiro durante um bom tempo no movimento espírita, e principalmente em Comerge, né? Durante o carnaval, ele fazia parte do polo itinerante e acompanhava a Darcy, né? Nossa companheira Darcy. Então, é nosso irmão e amigo, né? A quem nós aprendemos a gostar pela convivência, que é o amor, na minha maneira de ver, mais consciente, que é esse entre dois seres que, pela sua convivência, no dia a dia, aprendem a se respeitar uns aos outros, né? Um ao outro. Isso é que é importante. Bem, o Ricardo vai, então, estar no primeiro tempo com 10 minutos, depois a Aline 10 minutos, e o Ricardo volta com mais 10 minutos. E depois eles vão bater um papo. Eu vou estar fora, né, para acompanhar melhor o sistema, por questão de algumas dificuldades de visão, e aqui eu vou operando enquanto eles vão trabalhando, né, e vou aprendendo junto com você, querido internauta. A Aline, então, faz a prece inicial e o Ricardo fará a prece final. A nossa previsão é de terminar com 1 hora exato, para não ficar tão cansativo, nem para os dois, nem para nós também, que estamos assistindo, que fique aquele gostinho de quero mais, né, Aline? Então, vamos lá, Aline, a nossa prece inicial. Então, vamos aproveitar esse momento, elevar o pensamento ao alto. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco, né, sobre essa doutrina tão esclarecedora. Pedimos também que os benfeitores espirituais possam nos intuir, né, nos dar a claridade mental para trazermos aquilo que estudamos para essa tarde de sábado. Pedimos também que abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo nesse instante e também aqueles que virão assistir,
que possamos juntos refletir e aprender um pouco, e mais do que isso, buscar colocar em prática os ensinamentos trazidos nessa tarde de hoje, os conhecimentos trazidos. Por isso, Senhor, muito obrigada. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então, eu saio e Ricardo começa, depois você volta, Aline, depois Ricardo retorna. Então, bom trabalho para nós, que Jesus nos ilumine a todos e que tanto eu quanto vocês e os internautas possamos aprender bastante com o estudo da tarde de hoje. Então, bom trabalho. Vamos lá. Kardec define o passe como uma transmissão de energia, com o objetivo de substituir uma molécula malsã por uma molécula sã. Essa é a definição histórica e padrão que nós podemos encontrar nas obras básicas. Tá? Se formos generalizar, nós podemos dizer que é a transmissão de energia de uma fonte para um destino, com o objetivo de levar a cura. Há algum outro tipo de transmissão de energia? Há, quando, de alguma forma, alguém começa, por exemplo, pensar mal ou desejar mal para alguém, e essa energia vai e alcança o seu objetivo, certo? E em alcançando o seu destino, a energia malsã, ela pode ser absorvida por quem é o alvo, mas se não for, essa energia retorna para aquele que a emitiu. Nesse caso, não é considerado um passe na visão que Kardec traz nas obras básicas. O passe, ele tem várias classificações. Tá? Tem a classificação quanto à origem da energia, tem a classificação quanto ao tipo de aplicação e outras mais. A classificação segundo a origem, temos 3 classes. A primeira é quando a origem é puramente humana, ou seja, eu dou da minha própria energia para aquele que é o meu alvo de transmissão. A segunda classe é quando há uma mistura, é considerado, por exemplo, o que normalmente é chamado de passe misto. É quando tem as minhas energias juntas, unidas com as energias do plano espiritual que vem com o objetivo de sanar alguma deficiência que com certeza a nossa energia tem e assim alcançar o seu objetivo. E o terceiro tipo é quando a fonte é unicamente espiritual, é o chamado passe espiritual. No primeiro caso, foi quando começaram as pesquisas, lá com Mesmer, Franz Anton Mesmer, um médico lá na Europa, ele é suíça, se eu não me engano, ele foi muito rechaçado, foi muito apedrejado mesmo, quando ele veio com a teoria de que é possível realizar a cura através da transmissão de energia. O surgimento do passe, que ficou eternizado no movimento espírita como passe, pela Revista Espírita. Na primeira Revista Espírita de 1858, introdução, em janeiro, Kardec explica de onde que veio essa definição de passe. Mas antes era conhecido como magnetismo animal. Havia vários pesquisadores nesse assunto. Delois, Marquês de Ponsegui, Barão do Poté, o próprio Mesmer e tantos outros que vieram e que existem ainda até hoje, pesquisando unicamente a transmissão da energia animal, que eu vou chamar a partir de agora de energia do homem, energia humana, magnetismo humano, para alguém que está adoentado. Tá? Ela veio antes do Espiritismo. Kardec comenta que ela veio pavimentar o caminho para que o Espiritismo pudesse caminhar. E comenta, inclusive, que Espiritismo e Magnetismo são gêmeos, são irmãos. Mas isso eu vou deixar para a terceira parte. Quanto à forma de aplicação, como eu disse, tem vários tipos. Tem a aplicação unicamente da imposição das mãos, tem o que foi trazido pelo André Luiz, reforçado, na verdade, porque já existia na época dos magnetizadores, quando Kardec, como magnetizador que foi durante 35 anos, também sabia fazer isso. O passe longitudinal, o passe de dispersão,
O passe que é chamado de... É um passe que você tanto dá pela frente quanto por trás da pessoa. Passe circular, passe de sopro, passe que você empurra assim, energia para o ponto específico. Tem o que é chamado de arrastamento também, quando consegue puxar alguma energia que está malsã na pessoa e começa a puxar para baixo, ou para cima, ou para fora da pessoa. Passe coletivo, que é quando numa casa espírita, por exemplo, não tem muitos passistas no momento, então opta-se por as pessoas no salão ou numa área onde ocorre a palestra, as pessoas sentadas em momento de prece e meditação ali, concentradas, e alguns passistas se posicionam ao redor dessas pessoas, e é feito o passe, cada um, né, no seu ponto, na sua localização, começa a impor as mãos ali naquele salão, para que atinja as pessoas. Neste último caso, as pessoas que vão receber as energias, essas energias vão ser direcionadas exatamente para aquilo que é necessário, tá? Porque não se tem conhecimento, né? Eu tenho vários passistas ao redor de um público, como é que eu vou saber o que fulano está precisando, ciclano está precisando e assim por diante? Então nós contamos com os espíritos para guiarem, para conduzirem as energias que estão sendo veiculadas através de nós para as pessoas que precisam. O passe unicamente espiritual, ele é muito sutil. Ele está num padrão de energia um pouco acima daquilo que nós conseguimos perceber. Normalmente, quando um passista, né, um aplicador de passes, vai dar o passe, ali não tem só o passe espiritual, como eu falei ainda há pouco. É o passe misto, tem a energia do passista também. Por isso que é importante que quando o passista vai aplicar o passe, ele esteja bem de saúde. Então quer dizer que eu não posso ter tomado um remédio para dor de cabeça. Eu estou fazendo tratamento de saúde, eu também não posso aplicar passe. Depende do tratamento de saúde. Né? Se é uma coisa pontual, olha, eu não estou sentindo bem e tudo, naquele dia você se esquiva de aplicar o passe. Porque você pode transmitir o seu mal-estar para a pessoa que está ali. Então é importante que você não queira fazer isso, é uma falta de caridade, tá? Mas normalmente nós estamos, eu estou com dor de cabeça, tomei um remédio para dor de cabeça, é pontual, não é nada, não é nenhuma enxaqueca que possa me impossibilitar, então eu vou lá, já estou me sentindo bem, já foi equalizado, agora eu começo a aplicar passe. É importante observar também a alimentação, porque senão você pode também levar a pessoa a passar mal, já a pessoa comer uma feijoada de manhã. Geralmente é o exemplo da feijoada, né? Mas pode ser qualquer outra coisa. Comer uma feijoada na hora do almoço. Aí quando chega a noite eu vou aplicar um passe. O seu estômago ainda pode estar trabalhando ali. Né? Então é importante, aqueles que aplicam um passe sabem muito bem disso, que os cuidados que nós devemos ter para quando no dia da aplicação, no dia que vamos trabalhar, nós podermos estar relativamente bem de saúde para atingir as pessoas. Então, basicamente, são esses tipos que eu citei ainda há pouco, quanto ao tipo de aplicação. Existem outros? Existem muitos outros, que não são, assim, geralmente utilizados, normalmente, no movimento espírita, porque são de propósito específico. Tem um tipo de tratamento através da aplicação do que é chamado magnetismo humano, que nós chamamos de passe, que é para o tratamento da depressão. Mas isso eu vou falar na terceira parte. Tá? Esse passe para tratamento da depressão, ele é um tipo bem interessante, que foi criado, o protocolo foi criado, tem uns 3, 4, 5 anos mais ou menos, pelo Jacó Mello, que tem tido bons resultados. Evidentemente, não é só o passe, seja o tipo que for, que vai resolver completamente a situação de saúde da pessoa, tá? É necessário também a reforma íntima, a evangelioterapia, o acompanho médico, que se a pessoa está fazendo tratamento médico, ela precisa continuar no tratamento médico para poder alcançar a cura ou a melhora. Lembrando que o tratamento é sempre holístico. São várias frentes de ação que vão ser empregadas, que devem ser empregadas para que nós possamos estar em melhoria contínua. Bom, essa foi uma introdução bem rápida quanto aos tipos, né, e a fonte da origem. Agora eu vou passar a bola para a Aline, para ela nos informar que tipo de
doenças ou situações podem ser tratadas através do passe. Bem, vamos lá. Deixa eu marcar meu tempo aqui para não atrapalhar a terceira parte, né? Como o Gonzaga falou no início, realmente é longe da gente ter essa intenção de esgotar um tema com tão pouco tempo. Então, o passe, ele atua diretamente. Antes de eu falar sobre isso, vou fazer uma explicação, porque o ser humano ele é composto, basicamente, por 3 tipos de corpos, né? Nós sabemos que nós somos o espírito, que é o princípio inteligente, nós temos o pré-espírito, que é esse corpo espiritual intermediário entre o espírito e o corpo físico, e o corpo físico, que é essa carcaça, que esse instrumento que nós carregamos, que é o instrumento que nos auxilia na nossa evolução, né, espiritual, nossa evolução moral, na nossa caminhada aí. E o passe, ele, como o Ricardo falou, né, o passe misto, né, que tem a energia tanto do espírito quanto do passista, por isso esse cuidado, né, que o passista tem que ter nessa tarefa, né, o cuidado da alimentação, também da sua vibração, né, que isso a gente sabe que influencia. Então, esses fluidos, quando eles são passados, né, pelo passe, eles atuam principalmente no corpo, no perispírito. E ele tem uma atuação, e só que o perispírito, ele se liga, né, tanto ao espírito quanto ao corpo físico. E isso, ele consegue trazer efeitos de homeostase, que é o que? Você vai estabilizar as funções básicas do nosso corpo físico. Olha como que isso é um detalhe, mas toda doença, ela começa nesse desequilíbrio de funções básicas. E a partir dali, que esse desequilíbrio ele não é cuidado, ele vai se transformar em problemas, em doenças, às vezes, que pode até reduzir o nosso tempo aqui, né, na Terra. Então, o passe ele tem esse poder de atuar, fazendo esse equilíbrio das funções básicas do nosso organismo, também no nosso metabolismo, e mais ainda na nossa atuação mental. E eu trouxe, né, algumas coisas que eu fui pesquisando e vendo. Ele atua no nosso perispírito, olha que interessante, como uma reposição fluídica. Ele repõe as energias sutis perdidas por desgaste, doenças, desequilíbrio mental ou emocional. Tem também uma limpeza fluídica, ele dissipa as formas pensamento negativas, né? Os fluidos densos, influências espirituais nocivas, auxilia também na harmonização vibracional, ele ajusta a nossa frequência vibratória, a frequência vibratória do pré-espírito, promovendo o equilíbrio emocional e espiritual. E também atua na desobstrução dos centros de forças, que são os chakras, né? Ele desbloqueia esses pontos de acúmulo energético, facilitando o fluxo, né, da energia vital. Isso são, de uma forma assim, muito reduzida, mas André Luiz trabalhou muito isso nas suas obras, né, que é Evolução em Dois Mundos e também Mecanismos da Mediunidade. Que André Luiz trabalha, observa, né, esse trabalho do passe. E o reflexo do passe no nosso corpo físico, porque o perispírito ele influencia diretamente as funções do nosso corpo, como eu falei. Até também no nosso sistema imunológico, porque ao equilibrar o perispírito, o corpo físico ele tende a responder também com essa melhoria dessas funções. Só que a gente está falando, nós já falamos do passista, desses efeitos, e eu quis dos efeitos que o passe traz, né, para quem o recebe. Só que antes de finalizar, né, porque a gente tem um tempo limitado,
falar também da importância da postura de quem recebe o passe, porque a gente precisa estar atento que naquele momento que a gente vai receber o passe, a gente precisa estar aberto a receber aquela energia. Porque se a gente está ali no momento e a cabeça está longe, né, pensando nos problemas diários que todo mundo tem, nas obrigações que todos nós trazemos, com certeza ele pode ter até algum efeito, por mais que tenha ali um espírito evoluidíssimo atuando, o passista também, né, um trabalhador ali responsável, comprometido com a tarefa, só que aquele que vai receber, ou ele não está acreditando naquilo, ou ele também está disperso, né, de alguma forma, isso de alguma forma reduz esse efeito curativo que o passe tem. Então, quando a gente vai receber o passe, a gente precisa realmente fazer essa conexão, né, com Deus, essa conexão de se abrir para receber aqueles fluidos, tentar estar em oração. O silêncio, ele é muito importante, né? Como que a gente vai receber um passe falando, né? Conversando, sem estar atento ao que está acontecendo. E tem assim essa diferença, né, do corpo fluídico, que é o perispírito, e o corpo físico, que a gente vê assim que o passe ele atua diretamente no corpo fluídico, que é o perispírito, e com isso ele atua indiretamente, é um reflexo, né, do perispírito, vai para o corpo físico. A função principal do passe, que a gente fala assim, vai me curar da doença. Isso, a cura depende muito do nosso merecimento, do nosso planejamento reencarnatório. Então, agora, que ele, às vezes, ele pode não curar determinada situação, mas que ele auxilia e muito nos tratamentos das doenças, até porque em momento algum, né, antes de finalizar, deixar atento aqui, que o passe ele não substitui nunca o tratamento médico, porque a medicina também foi uma dos dons que Deus nos deu, né, para o auxílio de nós, de todos aqui encarnados, né, para a nossa evolução. Então, o passe, em momento algum, ele tem essa intenção. A intenção do passe é fortalecer aquele corpo para superar aquelas dificuldades, reequilibrar, né, ajudar nessa organização fluídica, porque o nosso corpo ele emite energia a todo instante, recebe energia também a todo instante, e nós temos muita pesquisa científica voltada para isso. No Brasil, principalmente, as universidades federais têm feito assim estudos seríssimos. A Universidade de Juiz de Fora, eu vi um estudo em Botucatu de tratamento pelo passe com bebês recém-nascidos, prematuros, que se sujeitaram ao tratamento durante o período e separaram em 2 grupos e tiveram o tempo reduzido, né, de internação. Então, a gente vê que uma coisa assim, tem N utilidades, até para o nosso reequilíbrio mental, né? Porque hoje vivemos aí a era da busca da saúde mental, e o passe atua muito nisso, liberando, né, certos miasmas que todos nós carregamos, por, às vezes, coisas do nosso passado, coisas do nosso presente também. Então, os efeitos do passe, por exemplo, geralmente aquela sensação de leveza, de paz, de desbloqueio energético, ela é imediata, né? Às vezes a gente já sai ali da sala de passe com isso. Só que tem também os efeitos duradouros, ele melhora de alguma forma a nossa sintonia espiritual, ele amplia a nossa proteção contra as influências negativas também.
E no corpo físico, eu achei isso muito interessante, ele estimula a regeneração celular e causa um fortalecimento geral do corpo. Olha só, ele reduz as dores, melhora a respiração e a circulação sanguínea. Meu tempo finalizou aqui. E isso eu estou falando com base em pesquisas científicas. Isso já foi comprovado e está sendo ainda realizado muitos estudos, né, que ainda estão sendo concluídos, só que a cada pesquisa que está sendo feita, os resultados assim estão cada vez mais promissores, vendo assim que é uma ferramenta mesmo em prol do nosso auxílio para nos auxiliar na nossa transformação moral. Meu tempo finalizou, vou passar a palavra de volta agora para o Ricardo. Obrigado, Aline. Gonzaga, você pode projetar aí um slide que tem, que é um esboço de um centro de força, por favor? Eu vou começar daí, de onde a Aline parou. Não, esse não, o outro arquivo. Por favor. Enquanto o Gonzaga está projetando aí, eu vou falar rapidinho. A palavra chakra que nós utilizamos, ela tem origem na Índia. Significa roda, né? O André Luiz, que a Aline citou lá o livro Nos Domínios da Mediunidade e Revolução em Dois Mundos, né, Aline, que você falou, ele traz o conceito de centro de força, tá? Essa figura aqui eu tirei de um livro bem conhecido, chamado Mãos de Luz, de uma pesquisadora da NASA, que quando se aposentou se dedicou ao estudo da bioenergia, ou do magnetismo humano. Então esse aqui é um centro de força, a palavra está chakra aí porque ela usava, né, que ela já desencarnou. Então isso daí é uma representação, tá? Ele fica exatamente para fora de nós, tá? E cada chakra tem a sua função, né? Então, por exemplo, o centro de força laríngeo, por incrível que pareça, ele é responsável pela questão da autoestima, né? Também. O gástrico, além das funções gástricas, ele também tem a sua ação em questões emocionais e sentimentais. Tem o genésico e assim por diante. Se qualquer um desses centros de força estiverem desregulados ou desequilibrados, todo o nosso sistema físico e perispiritual vai estar desequilibrado, né? Por exemplo, pessoas com depressão, tá? Quais são os centros de força que são afetados por conta da depressão? A depressão ela começa a afetar o centro de força esplênico, que é posicionado sobre o baço, tá? Depois, quando esse centro está desregulado, ele começa a puxar a energia do gástrico e do cardíaco. E, por fim, puxa a energia do centro genésico. Por isso que, geralmente, as pessoas que estão... e também do laríngeo. Por isso que as pessoas, quando estão com depressão, elas não têm uma autoestima muito boa, porque está puxando energia daqui. É claro, é só isso? Não, tem a questão do espírito e tudo, mas isso aqui é uma ação concreta que ocorre por conta de todo esse desequilíbrio que ocorre durante essa fase que a pessoa está na depressão. Pessoas perdem a libido porque ele puxa energia do centro genésico, começa a ter falta de apetite, algumas pessoas, outras começam a ter ânsia de comer bastante. Enfim, esses chakras esses centros de força acabam ficando muito desregulados. Então, quando se vai tratar uma pessoa com depressão, você não pode, em hipótese alguma, fazer só imposição de mãos, porque se você fizer isso, você está jogando energia para esse centro de força, e onde já está tudo tumultuado, a energia que chega vai tumultuar ainda mais, e a pessoa fica pior do que chegou na casa espírita. Então, tem que ter uma outra técnica que você tem que empregar para poder fazer o tratamento de uma pessoa com depressão. Ah, Ricardo, mas como é que eu vou saber que a pessoa está com depressão? Eu não sei, realmente, você não sabe, mas você pode perceber se ela pode estar assim, meio cabisbaixa, meio sem ânimo,
de repente chega perto assim de uma pessoa que é da família ou que está acompanhando, escuta, o que está acontecendo? Ela está muito triste, tudo mais, está um pouco depressiva. Não quer dizer que a depressão se instalou, ela está um pouco depressiva, tá? Então você já sabe, eu não posso impor as mãos. Eu não estou dando dicas aqui de como você tem que se portar. São só situações de experiência própria e de leitura de livros que eu tenho, que eu percebi exatamente isso. Eu comprovei o que estava escrito nos livros. Então, se você aplica um passe de imposição de mãos numa pessoa que está com depressão, pode contar que na próxima vez ela nem volta, porque ela vai estar pior do que chegou. Aí você tem que fazer uma outra abordagem. Gonzaga, você pode trocar agora, por favor? Tem uma técnica que é chamada tratamento da depressão pelo magnetismo. Essa técnica foi criada pelo Jacó Mello. Tem um livro sobre isso, que ele explica como é que faz. Então, eu recomendo o pessoal que é passista, né, trabalha na aplicação de passe, dá uma lida no livro, que é bem interessante, e vocês vão ver e vão até comprovar que o que ele coloca ali por experiência própria, porque ele teve depressão, passou por isso, depois ele criou esse método aí. Bom, o que Kardec fala, o que ele escreveu sobre o passe que na época era chamado de magnetismo? Lembrando que ele foi magnetizador por 35 anos. Então ele sabia de muita coisa. De lá para cá, muito foi evoluído, tá? De técnicas, de conceitos e tudo mais. Então, esse aqui é nossa sequência. Eu vou passar logo direto para o próximo slide. Então, na questão 555 do Livro dos Espíritos, os espíritos respondem o seguinte: o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas. O conhecimento lúcido, ou seja, raciocinado, dessas duas ciências, espiritismo e magnetismo, que, a bem dizer, formam uma única. O problema é que agora nós estamos esquecendo de estudar o magnetismo. E os espíritos já diziam, espiritismo e magnetismo são uma só ciência, tá? Mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas. Quando eu tenho conhecimento lúcido dessas ciências, eu constituo o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas. Eu preciso raciocinar sobre o assunto. Tá? Por quê? Porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridículo e crendice. Ridícula crendice. Lá no livro dos médiuns, capítulo 2, o maravilhoso e do sobrenatural, item 15, Kardec comenta o seguinte: do mesmo modo que o magnetismo, o espiritismo nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, que é a do magnetismo, né? A ignorância da lei gera superstição, gera crendice. Ah, não, eu tenho que fazer desse jeito porque desse jeito funciona. Vou tratar alguma situação lá. Mas o fulano ali trata de outro jeito. Como é que funciona isso? Eu tenho que comparar os dois. Precisa desse apêndice ou não precisa do apêndice? Para poder tratar a doença. Em alguns casos precisa, em outros casos não precisa. Então, peraí, talvez não precise. Vamos fazer de outra forma? Vamos fazer um teste aqui? Nós não temos o espírito científico de analisar, verificar se é possível ou se não é. Os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, tiveram que passar por prodígios. O magnetismo ele teve muitos detratores, mas conseguiu sobreviver. O espiritismo teve e ainda tem muitos detratores, mas está aí vivo e firme e forte, crescendo cada vez mais. O detalhe é que nós acabamos esquecendo de puxar para junto de nós o magnetismo, que é o que é chamado de passe no movimento espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas, a fé humana é fé divina, é a última mensagem do capítulo. Diz assim: ora, que eram esses milagres, senão eventos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. Reforça de novo que nós temos que estudar magnetismo. Ainda no Evangelho, preces espíritas, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica
E o Espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Continuando. Os milagres do Evangelho, a Gênese, capítulo 15. Nada apresentam de surpreendentes esses fatos, desde que se conheça o poder da dupla vista. O que é dupla vista? Eu estou aqui, estou olhando para a Aline, e eu consigo receber informação, isso não tem nada de mediunidade, tá? De que ela pode estar com algum problema no estômago, e que talvez ela tenha tomado um remédio para o estômago, para poder não ficar com tanto desconforto. Eu posso, à distância, inclusive, fazer alguma manipulação fluídica de modo que alcance a Aline e ela comece a sentir bem melhor, porque no mundo dos espíritos, no mundo espiritual, não existe distância. Eu posso mandar uma energia boa para ela daqui e ela receber e constatar, poxa, Ricardo, estou bem melhor, muito obrigado. Isso aconteceu muito durante a pandemia. Muitas pessoas foram tratadas de Covid, por exemplo, por os grupos aí, e elas conseguiam passar pela situação com muito mais facilidade do que as outras que não recebiam essa aplicação de passe à distância. Tá? E a causa? Muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado, e pode dizer-se que ela constituía o seu estado normal, conforme o atesta grande número de atos da vida de Jesus, que hoje tem a explicá-los os fenômenos magnéticos e o espiritismo. Né? Jesus, ele pegou, cuspiu na terra, fez uma lamazinha, passou no olho, não sei se foi do cego Bartimeu ou de um outro, e ele voltou a enxergar. Só que teve um outro, por exemplo, que ele disse assim, olha, volta a enxergar. Aí ele abriu os olhos, mas não estava enxergando direito. O que Jesus fez? Meteu o dedo no ouvido do cara, dos dois assim. Aí ficou mais um pouquinho lá, agora, por favor, tente de novo. Agora eu estou enxergando muito bem. Então, nem sempre de primeira a gente consegue fazer com que a ação do magnetismo, eu vou chamar de magnetismo, tá? Ela alcance a pessoa. Lembrando que a Aline falou mais cedo, se a pessoa não acredita, não quer, ela se torna uma barreira para a ação daquele fluido bom que poderia ajudá-la a passar pela situação. É sempre um erro cair nos extremos. Então, há tanto exagero em tudo reportar ao sonambulismo, como haveria da parte dos espíritas em negar a lei do magnetismo. Kardec em Obras Póstumas. Nós não podemos negar o magnetismo. E muitos de nós estão negando. Ainda em Obras Póstumas, a possibilidade da maioria dos fatos que o Evangelho cita como tendo sido realizados por Jesus está hoje completamente demonstrado pelo magnetismo e pelo espiritismo. Será que nós estamos estudando esse assunto para trabalhar melhor na casa espírita, para ajudar as pessoas? Esse aqui é o Marquês de Possegui, se eu não me engano. O Deleuze. Em nossa opinião, a ciência magnética, ciência que nós mesmos professamos há 35 anos, deveria ser inseparável da compostura. O que é compostura? A pessoa se portar bem. Eu não posso ser um magnetizador, eu não posso ser um passista se eu tenho um comportamento equivocado. Se eu vou para uma boate, para uma casa de festa à noite, sendo que no dia seguinte eu tenho que aplicar passe. Se eu encho o estômago e a boca de bebida alcoólica, se no dia seguinte eu tenho que aplicar passe. Né? Isso que o Kardec está dizendo. Magnetismo e Espiritismo, Revista Espírita, 1858. Meu tempo já acabou ou está acabando? Já passou, né? Eu só passar esse último aqui. Bom, é o último slide que eu vou apresentar. Quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que esta descoberta, se assim podemos chamar, iria desferir um golpe de morte no magnetismo, o que aconteceria como nas invenções, a mais aperfeiçoada faz esquecer sua predecessora. Tal erro, ou seja, não foi isso que aconteceu, não tardou a se dissipar e prontamente se reconheceu o parentesco próximo das duas ciências. Com efeito, baseando-se ambas na existência e na manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem se prestar mútuo apoio. Elas se completam e se explicam mutuamente. Os adeptos do espiritismo são todos concordes com o magnetismo, ou deveríamos ser. Todos admitem sua ação e reconhecem nos fenômenos sonambúlicos uma manifestação da alma. E aqui tem mais, olha, ainda na Revista Espírita, março de 1958, outubro de 1958,
Olha aqui, ó, o espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos. Essas duas ciências são solidárias como uma com a outra. E, todavia, quem eu teria acreditado? A Revista Espírita, uma carta de um senhor chamado Dombré, que disse que nas atividades deles, eles devotavam a propagação do espiritismo, mas tomaram também a tarefa de vulgarizar, ou seja, propagar o magnetismo. E ele adotou o nome de passe. Foi daqui que Kardec adotou o nome de passe, a partir de então. Ainda, Magnetismo e Espiritismo Comparados, Revista Espírita de junho de 1867. Né? Olha só o que diz aqui. O que é, de outra parte, o magnetismo? Uma variedade do espiritismo, no qual os espíritos encarnados agem sobre os espíritos encarnados. Novembro de 1867, o Zoavo Jacó, estatísticas do espiritismo, magnetismo e espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas que se completam e se explicam uma pela outra. Né? E todos esses que vocês estão vendo aí, esse aqui é uma ilustração de Mesmer. Tá? Eles propagavam o magnetismo. Quando as pessoas iam na casa de Chico, por exemplo, os mais íntimos, eles deixavam uma garrafa de água lacrada em cima da geladeira. Daqui a pouco eles iam ver, tinham lá um negócio branco rodando na garrafa. Era o fluido que saía do Chico e impregnava na água. Assim como tem lá em Itaperuna, o pessoal que distribui lá aquela água maravilhosa com o fluido que tem lá. Então, assim acontecia com o Chico naturalmente. E aqui tem alguns livros, tem muito mais do que isso, aqui só para citar dentro do movimento espírita, tá? Sobre o assunto. Então, nós precisamos estudar. Kardec já defendia o magnetismo há muito tempo. Por que nós não estamos indo atrás de volta desse assunto para podermos nos não especializar, mas ter mais conhecimento e aplicar da maneira mais correta e ajudar as pessoas com as demais doenças e situações da vida? Se der tempo em algum momento, eu vou citar uma experiência que eu tive com o meu filho, que eu achei bem interessante, mas aí eu vou parar por aqui. Por mim, você pode citar essa experiência. O exemplo ajuda muito, né, para Ok. poder entender. Então, beleza. Eu estava no carro levando uma pessoa, não é do meu filho, do meu filho eu vou falar depois, e a pessoa estava com muito desconforto estomacal. Aí eu pensei assim, gente, será que se eu aplicar um passe daqui, é uma pessoa muito querida, né? Essa pessoa melhora? Eu fiquei pensando aqui, eu falei, Fulano, vem cá, peraí. Coloquei a mão na barriga da pessoa. Fiquei ali um pouquinho, pedindo ajuda, orando, pedindo a Jesus que tirasse aquele desconforto e tal. Aí tirei a mão. Eu perguntei, como é que você tá? A pessoa olhou com o olho arregalado desse tamanho, assim, pra mim. Falei, Ricardo, o que você fez? Eu não fiz nada, só fiz orar e aplicar um passe em você. Eu não tô mais com aquele desconforto. Desapareceu completamente. O que você fez? Eu só fiz dar um passe. E eu nem sabia o que. Realmente, eu só fiz aplicar um passe, né? Meu filho estava com desconforto, né? Com uma situação no estômago também, ou era na garganta, não lembro. Sei que ele chegou para mim, pai, eu não estou me sentindo bem. Então tá bom, senta aqui. Aí eu comecei a orar e comecei a aplicar algumas técnicas. Não foi só imposição de mãos. Eu apliquei algumas técnicas ali durante um tempo, 10, 15 minutos. E ali, tal. Eu falei, vamos ver como é que vai ficar agora, filho. Dali a alguns minutos, eu perguntei, como é que você tá, meu amor? Ele falou, não tenho mais nada, pai, já estou muito bem. E alegre e satisfeito. Entendeu? Então, assim, eu comprovei na minha família que, de fato, funciona. Quando você toma conhecimento, assim, exercita algumas técnicas que não só a imposição de mãos, esse efeito do passe ou do magnetismo humano aplicado, ele é ainda mais poderoso, ele é ainda mais eficaz e eficiente, porque ele é mais rápido, para que nós possamos, assim, e isso eu tomei para mim o seguinte, eu tenho que estudar mais sobre o assunto. Porque se eu não souber como fazer, como é que eu vou ajudar as outras pessoas? Não posso ir na cega, eu tenho que consultar aqueles que vieram antes de mim, para eu poder, copiando, fazer, e de repente, em um momento, desenvolver a própria técnica, sei lá o quê. Entende? Então, assim, e tem muitas coisas. Só mais um exemplo, Aninha. Eu estava fazendo um curso de passe, né? Lá na cidade do Rio. E aí tinha uma moça, era
ela estava deitada numa maca, né? E a gente tinha que aplicar passe. Eu comecei a aplicar passe nela. Aí eu senti alguma coisa que tinha na perna dela. Falei, rapaz, intuitivamente me disseram o seguinte, faz assim. Aí eu fiz. Daqui a pouco a perna da mulher começou a tremer que nem vara de bambu verde. Fazia assim, ó. Falei, gente do céu, o que foi que eu fiz? A mulher vai desencarnar. Né? E daqui a pouco foi diminuindo. A pessoa que era o instrutor, que estava aplicando o curso, ele falou, não, Ricardo, não se preocupa. Você acabou de fazer o seguinte, você desobstruiu os canais que estavam ali entupidos dessa parte do corpo dela, agora ela vai sentir muito menos peso nas pernas. E foi o que aconteceu. Então tem muita coisa interessante que nós podemos aprender nesses livros que eu mostrei ainda há pouco, e dos livros dos magnetizadores clássicos. Porque, assim, não existe só magnetismo no movimento espírita. Tem um reiki, que a Aline citou, na Universidade de São Paulo, que é aplicado há muito tempo, que hoje já é aprovado como terapia complementar nos hospitais. Né? Tem o jorei, tem a mãe acariciando o bebê que o Gonzaga falou, que passa qualquer doença. O pai também faz isso, tá, gente? Não é só a mãe, não. A mãe tem mais facilidade, mas o pai, se quiser, também consegue. Tá? Então, assim, a Barbara Ann Brennan, do livro Mãos de Luz, também ela traz muitas coisas interessantes. Ah, mas não é espírita. Mas Kardec não era espírita antes. E ele foi colher no magnetismo muitas coisas que ele colocou no espiritismo. Há espiritismo em toda parte. Nós só precisamos ter olhos para identificar que é espiritismo. Eu concordo plenamente que o espiritismo, como é uma verdade universal, só que a gente precisa dar nome às coisas, né? Então, é isso aí, está presente em tudo, é uma realidade universal. E você trouxe também, Ricardo, eu gostei muito isso dessa necessidade do estudo, né? Porque Kardec sempre nos alertava sobre isso, né? Falava da importância, né, do amor e da instrução. E o amor é necessário, principalmente nessa tarefa do passe, né? A gente costuma falar que é uma tarefa de amor, que você se entrega com o intuito de auxiliar o próximo, né? Ali de estar atento à necessidade dele, né? Você usa a sua energia vital, doa também um pouco da sua energia, só que para desempenhar melhor essa tarefa, é um alerta aí para a gente voltar esse olhar para o estudo mais aprofundado. E tem muita coisa. Hoje a gente tem muito mais facilidade de acesso, né, aos materiais, né, a esses livros, coisas que antes ficavam, né, nas salas secretas, né, que eram as doutrinas secretas, hoje está aí para todos. Então, fica essa mensagem. O nosso tempo já está terminando, né? Se você quiser falar mais alguma coisa, fica essa mensagem, esse alerta, né, para a gente sair daqui e buscar se aprofundar mais nesse poder que o passe tem. É uma ferramenta de cura, de trabalho, de equilíbrio, né, de reequilíbrio. Aí eu passo a palavra para você. O Geraldinho, que vocês de vez em quando assistem aí pelo YouTube, o Geraldo Lemos Neto, ele frequentou muito a casa desse senhor aqui, tá? Do Chico. Uhum. Teve uma vez que ele chegou lá, geralmente ia uma vez ao mês, chegava na sexta-feira, ficava sexta, sábado, domingo, voltava segunda-feira de manhã para Belo Horizonte. Ele estava cansado, muito cansado, sem energia. Aí o Chico pegou assim, fez assim na mão dele, as duas mãos, né? Segurou assim, entrelaçou, ficou ali um tempo. Daqui a pouco o Geraldinho estava pulando que nem menino que acabou de nascer. O Chico transmitiu a energia dele pro Geraldinho. Né? Então, assim, nós podemos fazer isso, respeitando as devidas proporções. Né? Mas precisamos saber como fazer. Se nós não estudamos, os espíritos não vão o tempo todo ficar soprando cola para a gente aqui. A gente tem que correr atrás. Se a gente não corre atrás, a gente está desperdiçando uma boa oportunidade. Tem pessoas no sul do país, isso na AME, Rio Grande do Sul, que estão adotando o emprego no magnetismo para auxiliar no tratamento do autismo. Estão tendo bons resultados. Né? Tem pessoas que têm problemas de saúde, como, por exemplo, esclerose múltipla,
que também estão sendo ajudadas pelo magnetismo. Eu conheço uma senhora que estava com uma situação de saúde, ela foi para o Piauí, se eu não me engano. E lá ela recebeu um tratamento, e ela não sabia que ia receber esse tratamento. Ela chegou lá e tal, recebeu o tratamento. Quando voltou, ela me disse: Ricardo, menino de Deus, mas que coisa interessante. Eu voltei de lá muito melhor do que eu cheguei, porque eles me fizeram aplicação lá de passes ou de técnicas de magnetismo que eu nunca tinha conhecido, mas que foi excelente para mim, que eu estou muito bem de saúde. E tem muitas pessoas que têm muita energia e que, assim, estão ficando doentes porque estão acumulando energia. Tem um livro chamado, um fluido vital chamado ectoplasma, de um pesquisador da Unicamp, hoje aposentado, da química, Mathieu Tubino, é um grego, chegou aqui no Brasil por volta de 5 anos e estabeleceu aqui, professor doutor da Unicamp. Ele desenvolveu algumas pesquisas no centro espírita que ele trabalha. Ele diz que em muitas das doenças que as pessoas têm, é acúmulo de ectoplasma, é acúmulo de fluido vital. E se você desobstrui, se você vai lavar uma louça, vai mexer com a terra, vai aplicar, cuidar de alguém doente, fazer a caridade, enfim, colocar essa energia para fora, a pessoa não fica doente. A doação traz a cura também. Então, assim, tem muito material. Nós precisamos correr atrás e nos informar, né? Então, de repente, se alguém está com alguma situação, alguma doença fantasma aí, mas os médicos não descobrem. Será que não é falta de fazer a caridade? Será que não é falta de botar esses fluidos para fora aí, desobstruir as veias do perispírito e do corpo físico e desobstruir e fazer com que essa doença vá embora? Que às vezes uma dor de cabeça nada mais é do que um acúmulo de energia aqui na cabeça. Um aperto no coração, às vezes, é mágoa, e que, como existe a matéria pensamental, como Emmanuel coloca, está aqui acumulada no coração. Desobstrui isso aqui, começa a se sentir melhor. E assim tantos outros problemas de saúde, que têm a sua origem no espírito. Né? Ricardo e Aline, vocês estão me ouvindo bem? Sim, Gonzaga. Eu acredito que nós já estamos chegando ao final desse trabalho. Eu não vou falar nada, porque vocês falaram até onde puderam, né? Porque o tempo permitiu, vocês falaram o que nós precisávamos ouvir. Muita coisa boa, né? E vamos pesquisar. É só lembrar que no passe é muito importante a situação do paciente, né? Como a Aline falou na sua resenha. É necessário que o paciente também dê sua contribuição, né? Porque a todos que Jesus auxiliou no seu tratamento, eles se davam a sua parte. Ou então, a tendência é voltar. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre isso rapidamente. Aline? A Aline caiu. Deve ter caído, porque ela não tinha nenhum compromisso então, hoje. Deixa eu falar aqui, Gonzaga, enquanto ela volta. Assim que ela voltar, eu paro de falar e ela continua. Hoje está muito em voga a questão da física quântica, né? Então, se eu observo no experimento física quântica, eu tenho lá alguma coisa acontecendo, eu não estou observando, que se comporta de um jeito. Quando eu passo a observar, já muda completamente. O que significa dizer que eu interfiro no experimento lá. O meu pensamento interfere até na minha cura. Interfere ou para piorar a doença ou para melhorar meu estado de saúde. Tem o efeito placebo e tem o efeito nocebo. O efeito placebo é quando, por exemplo, o médico ele dá um remédio que não é remédio, é apenas trigo ali, e diz, olha, você vai ficar curado com isso daqui. E a pessoa fica. Só que não era remédio, era apenas trigo prensado. E a pessoa acreditando que ia ficar doente, esse poder mental dela ajuda, de fato, melhorar de saúde. O efeito nocebo é quando o médico diz, olha, você tem apenas 3 meses de vida. Se a pessoa assimilar isso, ela pode até desencarnar antes, por conta daquela indução, que eu vou chamar de indução hipnótica, que o médico deu. Se eu, paciente, acredito naquilo que as pessoas dizem, seja para o meu bem ou para o meu mal, vai acontecer.
Tem pessoas que não acreditam quando o médico diz assim, pessoas com câncer que não acreditam quando o médico diz, olha, você tem 6 meses de vida. Aí tem um pessoal aí que é bem rebelde, né, Gonzaga? Que diz assim, eu não vou 6 meses nada, eu vou viver mais 20 anos. Aí a pessoa luta e supera todas as expectativas que os médicos haviam dado. Então, se eu não me convenço de que eu posso realizar a minha cura, como é que eu vou terceirizar o meu bem-estar para outra pessoa, que tem outras situações, outros problemas para lidar? A dona Egorina Cunha, que escreveu o livro Cidade no Além, que era sobrinha neta do professor Eurípides Bassanufo, ela teve poliomielite quando era criança. Mas ela sempre quis andar. Durante muito tempo ela observava as pessoas para tentar aprender a andar olhando. A partir de um momento, ela falou assim, eu vou andar. Ela começou a fazer muitas coisas, tratamento médico e tal, mas o principal que a ajudou a andar foi o poder da mente. Durante mais de um ano, todos os dias, por 1 hora, ela se sentava e se concentrava, estudou um pouco de anatomia para poder fazer isso, e se concentrava para que o cérebro começasse a mandar sinais elétricos para a perna que ela não tinha movimento. E um belo dia, o dedo mindinho dela mexeu. Em outro momento, mais lá na frente, a perna começou a ter mais vida, e ela conseguiu ficar em pé. E depois ela conseguiu andar. Então, e tem uma moça, naquela época, 1950, 60, que ela era louca para ser bailarina, mas não conseguia andar. Ela conseguiu fazer hipismo, conseguiu, pela força da mente, a força de vontade, ela se tornou bailarina. Então, ela proporcionou a própria cura. Tudo depende se nós vamos desistir porque os outros estão dizendo que você só tem 6 meses de vida, ou se você vai lutar para continuar reencarnado, como fez o Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Né? Então, a sua ação, a sua força de vontade é primordial nesse processo. Senão, como o Gonzaga falou, nem Jesus pode curar. Muito bem. Então, a gente já passou do horário, Ricardo. A prece final vai ser sua mesmo. Então, vamos fazê-la agradecendo a Deus Jesus. A Aline não chegou mais, deve ter faltado energia, alguma coisa lá mais séria. Então, inicialmente eu vou agradecer a Deus e a Jesus mais uma vez, agradecer a você, Aline, pelo aprendizado dessa tarde e desejar ao nosso internauta que esteja conosco no próximo sábado, né, a partir das 15 horas. Pode ser a prece agora? Pode. Ah, tá. Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre nosso, nós lhe agradecemos por tantas dádivas, e a principal e maior de todas elas é a sua presença. Primeiro reencarnado aqui entre nós, e depois ainda presente a cada instante, enviando os seus emissários para nos instruírem, nos acolherem, nos resgatarem, para que não caiamos de novo no abismo da ignorância e no abismo da baixa autoestima. Senhor Jesus, ampara todos nós, reencarnados e desencarnados. Ajuda-nos a confiarmos em nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a jamais desistir de viver, a jamais desistir de procurar a nossa melhoria. Porque no partir do momento, Senhor, como o Senhor mesmo nos disse, que nós desistirmos de nós, o que mais devemos fazer? Auxilia, Senhor, a todos aqueles que a nós estão ligados, reencarnados, desencarnados, próximos e distantes, principalmente os que se dizem nossos inimigos, os nossos desafetos. Que todos, principalmente esses, recebam de nosso coração o nosso sincero pedido de perdão e o nosso sincero desejo de que cresçam, amadureçam, achem a sua felicidade, buscando-a em todas as partes que puderem. Que Deus nos abençoe a todos e que possamos continuar sob as graças do Senhor, Mestre Divino de cada dia. Graças a Deus, hoje e sempre. Chegou para o amém.
Já terminamos, Aline. Pelo menos eu participei do final aí da prece de encerramento. Aqui a Peribé, a gente está com um certo problema, está tendo esses picos de energia, né? Aí, mas Eu achei que era energia mesmo. é, Bem, então, até a próxima, se Deus quiser. Você quer falar um pouquinho sobre a semana, rápido, Aline? que nos dias, né, 17, 18, 19 e 20 de julho, né, a Peribé vai sediar a CENOF, Hum, né, desse ano, e o tema, aí, ó, as inscrições já foram encerradas, mas pode no dia, né, se a pessoa quiser passar o dia e participar das atividades, pode fazer a inscrição lá na hora também. E o tema desse ano é Não vos aflijais pelo dia de amanhã. Então, teremos aí os palestrantes o Leandro, de Itaperuna, né, a Cristiane Drux, do Rio, e então convidar a todos, né, que é o Centro Espírita Caridade e Virtude que está organizando, né, e se Deus quiser vai dar tudo certo, então serão todos bem-vindos aqui na C9. Dá tempo de eu chegar aí, né? dá tempo, dá tempo. Gente, até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado a vocês pela participação do estudo de hoje. Eu que agradeço. Tchau. Obrigado, pessoal. Até Tchau. mais.